Olá pessoal, meu nome é Leandro Murata, atualmente presidente da AGMP, Associação Goiana do Ministério Público. Nós estamos aqui no nosso podcast, direto ao ponto, com convidados mais que especiais, doutora Michele, doutor Augusto, para a gente tratar aqui de uma temática tão importante para nós do Ministério Público, que é a defesa da vítima, né? A tutela dos direitos da vítima. Então, antes da gente iniciar aqui a nossa conversa, esse bate-papo, eu vou pedir a gentileza das grandes colegas aqui se apresentarem um pouquinho. Então, primeiro com a doutora Michele, fica à vontade. Bom dia, Murata. Obrigada pelo convite. Queria agradecer de novo mais uma vez. Uma honra estar dividindo a bancada também com o Augusto, que é um colega tão generoso, genial. Eu sou promotora de justiça, eu costumo brincar que a minha carreira está na primeira infância ainda, porque eu tenho 3 anos de Ministério Público. Eu entrei no concurso de 2022 e não sou mais caloura, porque já teve outro concurso depois do meu, já estamos encaminhando até para o segundo, mas estou na carreira há 3 anos. Nesse período eu passei por São Luís de Montes Belos, onde eu fui promotora substituta por um bom tempo. Depois eu promovi para Mozarlândia e agora eu promovi também para Itapuranga. Já estou mais ou menos quase 2 anos lá, acumulando as atribuições na primeira e na segunda promotoria. Bacana. Só, Michele, você comentou agora, eu fiquei até surpreso que tem só entre as 3 anos, porque você é tão atuante que para mim tinha muito mais tempo até. Eu tenho essa sensação às vezes também, para mim parece que foi 10 anos, porque eu já fiz tanta coisa, já aconteceu tanta coisa nesse período, e também hoje estou no grupo de atuação especial da infância, né, que foi criado pela administração, para algumas frentes de trabalho em relação à proteção de crianças e adolescentes. Bacana, parabéns. Augusto, se você puder se apresentar também. Só cumprimentar antes, Murata, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando. É um tema de fato muito importante, né? Muito instigante também, e sobretudo dividir a bancada com a Michele, que além de uma colega, é uma amiga, e vai ter muito aqui, eu acho que a discutir e a contribuir para a gente aprofundar o debate e o tema. Bom, meu nome é Augusto, eu sou promotor de justiça há quase 10 anos. Ano que vem a minha turma completa 10 anos, 58, em fevereiro. Durante a minha carreira eu passei por muitas promotorias de justiça, porque eu fiquei muito tempo como substituto. Foram 7 anos, 7 anos e pouco como substituto, quase que eu bati, não, 7 anos. Quase que eu bati o recorde de alguns colegas. Então, nesse período eu tenho contabilizado ali nas minhas pastas, que eu sempre guardo as comarcas, 18 comarcas que eu passei. Titularizei em Anicuns em 2022, depois ocupei a função de coordenador criminal entre 2023 e 2024, e agora eu estou na função de coordenador do núcleo de apoio às vítimas, recentemente inaugurado, agora em setembro, início de setembro, um pouco mais de um mês, a inauguração do nosso núcleo. E voltei também para a Promotoria de Justiça de Anicuns, então estou acumulando essas funções. E também estou auxiliando no nosso Compor, no Centro de Autocomposição. Bastante coisa, né, Gustavo? E você fez um trabalho aí que todo mundo elogia, né, no CAU Criminal, foi um grande coordenador. E assim, acho que ninguém duvidava, né, da sua competência, do seu trabalho, da sua seriedade, né? Eu mesmo sou um grande admirador do seu trabalho, né? A gente sempre trocou ideias. Sim. Ali. Então eu tiro meu chapéu e faço aqui publicamente elogios para a sua atuação no nosso CAU Criminal. Né? Muito obrigado. E até pegando esse gancho que você mencionou, que foi inaugurado, né, recentemente pela nossa instituição, pelo Ministério Público de Goiás, o núcleo, né, de atendimento às vítimas. Se puder explicar melhor como é que funciona, né, o objetivo desse órgão. Sim, Leandro, essa nossa missão constitucional, né, eu diria, ela vem de muito tempo, né? Mas o Ministério Público brasileiro como um todo, ele começa a acordar para essa necessidade de se estruturar para acolher e proteger, de fato, os direitos humanos das vítimas, bem mais recentemente. Eu diria que um grande movimento que inicia essa modificação é a Resolução 243 do CNMP, que institui diretrizes a serem seguidas pelo Ministério Público na tutela e no acolhimento das vítimas, inclusive definindo espécies de vítimas, inspirada em alguns documentos internacionais. Aqui eu falo, sobretudo, a Resolução 4034 da ONU, de 1985. Então, veja como estamos atrasados, né, na garantia dessa tutela de direitos, porque a nossa resolução, salvo engano, ela é de 2021. E uma das obrigações dessa resolução é justamente a instituição dos núcleos de apoio e atendimento às vítimas de crime, núcleos multidisciplinares,
Então, com a perspectiva de que ele não tem apenas um atendimento jurídico, que já será feito efetivamente e deve ser feito nas promotorias de justiça, mas que ele tem equipes da área de psicologia, assistência social e outras especialidades para que possamos mapear, identificar de uma forma bem direta as necessidades daquela vítima e fazer os devidos encaminhamentos para a rede. A ideia do núcleo nunca foi de substituir equipamentos da rede de proteção, né? Acho que a gente nem teria estrutura para isso e nem a intenção de fazê-lo. Mas é garantir que nós tenhamos um local em que, sobretudo naqueles casos de maior vulnerabilidade, esse mapeamento das necessidades da vítima seja feito já de forma muito eficaz no primeiro atendimento, evitando que ela se desloque por diversas vezes, por diversos órgãos. Então, o Ministério Público, como um recebedor primário daquela demanda das vítimas, ele já vai poder acionar toda a rede de proteção de forma qualificada, já identificando, por exemplo, um sofrimento mental que necessita de um acolhimento específico, uma questão de assistência social que deve ser atendida naquele momento, questões pedagógicas também. A gente já teve casos de vítimas lá que a demanda era matrícula em creche, mais próxima da residência que ela tinha mudado em razão de uma agressão de violência de gênero. Isso é muito comum, infelizmente. Então, são demandas diversas, né? A gente nem tem nem como prever o que aquela vítima vai trazer. E por isso que a gente tem que construir também parcerias efetivas, né? O Ministério Público ele tem que construir parcerias cada vez mais entronizadas, eu digo, com o poder público, mas também com atores da sociedade privada. Universidades, associações, fundações, que tenham essa função, né? De garantir e tutelar direitos das vítimas. Eu acho que é um caminho e é um papel que o núcleo tem que seguir. Bacana. E Augusto, só para deixar claro, esse núcleo, ele não substitui as promotorias de justiça, né? Ele é acionado pela promotoria, pelo colega, pelo promotor, promotora de justiça, ou a própria vítima pode procurar diretamente esse núcleo? Ele não substitui, é um núcleo de apoio, né? Então, ele é um órgão de apoio à execução. Nós só vamos fazer o atendimento da vítima e tomar algumas medidas de urgência em caráter excepcional quando não houver ainda promotoria de justiça com atribuição definida, o que vai ser bem raro, né? Porque as nossas distribuições, hoje, elas são quase automatizadas pelo sistema eletrônico. Então, em situações bem pontuais, em que a vítima, por exemplo, precise daquele momento já se acionar o serviço de proteção ao depoente especial, nós já vamos fazer esse primeiro acionamento e assim que identificado a promotoria de justiça natural, encaminhar o caso ao colega e, inclusive, pedir a ratificação daquilo que já foi feito e dispor também o apoio do núcleo, caso ele tenha interesse. Então, a gente está de portas abertas sempre para atender as vítimas, mas em diálogo com as promotorias. Porque um grande problema que inclusive, alguns ministérios públicos enfrentaram, e dialogando com colegas que o núcleo já foi instalado há algum tempo, em que o núcleo ele foi incorporado de uma forma como se ele assumisse as atribuições de atendimento ao público. E isso acabou, na verdade, distanciando as vítimas. Porque as vítimas, muitas vezes, iam às promotorias e elas eram redirecionadas para o núcleo. E a ideia não é essa. O contato tem que ser direto com quem vai conduzir o processo. Com o promotor, com a promotora de justiça responsável pelo caso. A vítima tem que conhecer quem vai estar na audiência. Isso dá até mais segurança. Faz toda a diferença. É até engraçado, quando você está na audiência com a vítima, você já atendeu ela antes, ela até olha assim, respira e já fica mais tranquilo, porque é um ambiente muito tenso. Você pensa vítima de violência sexual. O momento da audiência e o antes e o pós é muito retraumatizante. Eu já tive episódios, e aqui na minha promotoria, de vítimas que começaram a desenvolver sintomas de síndrome do pânico, enfim, com a intimação. Olha, tal dia eu vou ter que estar no fórum e o agressor vai estar lá também. E ela conhecendo quem vai estar lá com ela na audiência, e um diálogo muito sincero, simples, isso já traz uma tranquilidade, né? De garantir o direito de informação mesmo. Olha, se for necessário, você pode ser ouvida por videoconferência. A gente pode garantir esse direito para você. Você prefere? Não, eu prefiro, porque há um risco. Ele não vai estar na sala, a gente vai garantir um espaço reservado. E aí vem o problema, né, do espaço reservado, que a gente sabe que nem todos os fóruns ainda têm essa estrutura, mas onde tem sala do Ministério Público, a gente faz o espaço reservado na nossa
na nossa sala, né? Enfim, são vários desafios. Eu, até, se eu puder aqui fazer um parênteses, eu sou adepto da seguinte ideia: não tem espaço reservado, o espaço tem, na verdade, é o Ministério Sim. Público. Porque a vítima, né, é como nós, né, da instituição falamos, a vítima, entre aspas, pelo amor de Deus, é nossa, né? Porque é nossa atribuição constitucional, tem um mandamento constitucional para nós protegermos a vítima, né? Eu acabei até pulando até a introdução, né? Me empolguei com a questão do núcleo, mas eu vou pedir para a Michelle, porque assim, o alcance aqui da nossa conversa, ela é bem ampla, né? E eu acho importante, às vezes, a gente falar coisas básicas, né? Até bem preliminares, bem de introdução mesmo, da função, né, do Ministério Público na defesa da vítima, né? Porque muita gente não entende o que é o Ministério Público, o que é o promotor, o que a promotora de justiça faz quando eu sou vítima, né? Isso eu ouço, às vezes, assim, de algumas pessoas, né? Eu fui vítima de tal situação. Eu sei que usar o exemplo, o agressor, o réu, enfim, quem quer que seja, está sendo processado, ele tem advogado. Uhum. E quem que eu tenho? As pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa fala aqui, né? Trazer isso, né? Então, Michelle, se você puder, conta pra gente, sim, qual que é a função do Ministério Público na questão da vítima. Eu acho muito importante a sua pergunta, Leandro, porque hoje muita gente fala de Ministério Público sem estar dentro do Ministério Público, né? Sim. A gente enfrenta aí duras críticas sobre a nossa atribuição, a nossa forma de desenvolver as atribuições, e a gente às vezes não ocupa esses espaços para falar, né, do nosso ponto de vista de quem está dentro e exercendo a função. Eu falo que a Constituição foi extremamente generosa, né, e nos deu muitas responsabilidades, muitas atribuições também. E quando a gente pensa no que o Ministério Público pode fazer pelas vítimas, é um mundo, né? Um mundo de atribuições. Se eu pensar no ponto de vista criminal hoje, né? Essa identificação de que é o promotor, a promotora de justiça que vai estar lá pela vítima, isso faz uma diferença completa na forma como a gente vai conduzir o processo criminal. O Augusto mencionou sobre a questão da resolução da ONU, né? Eu gosto muito do Valério Mazzoli quando ele fala que punir é um estándar de direitos humanos. Porque hoje o que o Brasil mais sofre, né, nesses sistemas, e ele fala com muita propriedade porque estuda esses sistemas de proteção, é com as condenações por falta de punição e de falta de realmente preservar o direito das vítimas. Então, acho que a gente precisa, de fato, assumir esse papel e isso começa já no criminal, né? Punir, achar uma punição justa é uma das nossas funções na tutela dessa vítima. Então, tá consciente ali da situação, se a vítima precisa de uma medida protetiva, se a necessidade de uma prisão preventiva, de retirar esse agressor de perto dela, né? E buscar uma punição justa. Hoje eu acho que eu não faço nenhuma alegação final sem falar de dosimetria, principalmente quando eu estou falando de vítimas vulneráveis, né? Se eu tenho uma situação em que o agressor... Fiz essa semana uma audiência de instrução, um abuso, o padrasto abusou da enteada dos 9 aos 17 anos, e a mãe dela era alcoolista. E ele aproveitava disso, embriagava a mãe, botava a mãe para dormir e abusava da criança. Se isso não tem que ser avaliado pelo promotor, né, dentro da alegação final, para sopesar uma pena adequada, então eu acho que esse espaço a gente não pode perder, né, de buscar uma punição justa e adequada, porque isso também é proteger vítimas. E eu acho que mais do que isso, na esfera criminal também, a gente buscar um espaço de escuta qualificada, que hoje é a nossa grande questão, assim, no tratamento das vítimas no processo criminal. Fazer com que esse local seja um local em que ela vai ter uma escuta qualificada. A gente vê que algumas instituições defendem, né, como uma bandeira, até institucional mesmo, que a vítima tem que ficar em silêncio na audiência de instrução e julgamento, e a gente percebe que o silêncio nem sempre é positivo para a vítima. Às vezes, falar sobre aquilo, falar sobre aquele crime, falar aquilo para pessoas que vão entender que aquilo foi uma violência, que é esse ambiente qualificado que a gente espera que seja uma audiência de instrução, é extremamente necessário. Porque quando ela fala, ela botou no mundo, e a partir do momento que ela botou no mundo, ela pode agir sobre aquilo, né? Ela pode começar a superar aquele trauma. Então, a gente garantir que a audiência seja um espaço de escuta qualificada, atento às perguntas que estão sendo feitas, manifestando pelo indeferimento de perguntas revitimizantes, e nós também, né, tomando esse cuidado com a forma como questionamos essas vítimas. Acho que isso tudo está dentro do escopo, só para começar pela nossa atribuição no criminal. E aí, se a gente for pensar numa atribuição, né, multidisciplinar, numa atuação mais ampla,
Aí a gente vai para tudo, né? A gente vai analisar a questão da educação, porque às vezes aquela vítima foi fruto de uma violência sexual numa cidade de 5 mil habitantes, todo mundo sabe que ela foi vítima, porque essas informações circulam, né? Infelizmente, a gente não consegue assegurar o sigilo. Ela não quer mais ir para a escola. A gente precisa cuidar da educação, a gente precisa cuidar da infância, a gente precisa cuidar da saúde mental, física. Então, quando a gente pensa o que a gente pode fazer pela vítima, é um mundo, isso só na esfera individual. Se a gente ainda for pensar no coletivo, como indutor de políticas públicas, a gente vai ficar aqui até amanhã. É verdade. Você foi muito feliz, né? A Constituição trouxe essa gama, você usou a expressão, e eu concordo, infinita mesmo de possibilidades, né, de responsabilidades realmente. E aí aqui, né, fazendo uma autocrítica, a nossa instituição, o Ministério Público, nós, né, membros do Ministério Público e membros do Ministério Público, precisamos fomentar mais até essa divulgação, né? Porque é normal, né, a pessoa é vítima de determinado crime, ela não sabe, né, como eu falei no início, né, ela sabe que vai ter um advogado de defesa para defender. E o Augusto falou isso no começo, né, às vezes o primeiro contato que ela vai ter conosco, né? Na audiência. É na audiência, né? E até lá, o que você falou, ela já recebeu uma intimação, ela já foi vítima, foi ouvir na delegacia, ela não sabe o que vai acontecer ali, né? Sim. Não sabe. Virou processo, ela é intimada para comparecer em audiência, então ela não sabe o que aguarda. Não é intimada nem do oferecimento nem da do oferecimento denúncia, né? Tem uma obrigação na resolução do CNJ aqui, que é descumprida. Exatamente, E às vezes essa intimação vem anos depois, né? Ela chega na audiência e pensa assim, achei que nem tinha mais nada desse processo, que já tinha sido arquivado. E aqui eu faço até uma crítica e um apelo até ao legislador, e é natural, o nosso ordenamento jurídico todo, ele foi fomentado e baseado na questão da defesa mesmo do acusado. É válido, sim, mas não pode se esquecer realmente da vítima, né? E se a gente parar para pensar, refletindo esses dias e discutindo até com colegas, até principalmente na CONAMP, a vítima, ela só tem contato obrigatório pela lei, né? O legislador só fala que a vítima vai ter contato com o Ministério Público na audiência. Estou falando do legislador. Eu sei que nós temos colegas muito valorosos, e nossos convidados Michele e Augusto, que são referências, que fazem o contato antes, fazem essa tutela antes, o trabalho em rede. Para o legislador, a vítima ela só tem contato com o Ministério Público na audiência, no momento de tensão total, né? A audiência é um momento tenso, ou quando há o arquivamento do inquérito policial. Porque aí o legislador determina que essa vítima seja comunicada do arquivamento para se ela quiser recorrer, né? Enfim, né? E isso mais recentemente também, mais né? recentemente, exatamente. Foi perfeito, né? E ainda tem uma resistência de ser cumprida isso. Então, assim, eu acho que cabe a nós também fomentarmos isso, né? Por isso acho que a importância dessa conversa hoje, né? Para a vítima saber, olha, desde o momento que você foi vítima de um crime, há um órgão constitucional responsável por tutelar seus direitos. Lá atrás, lá na audiência de custódia, quando é questão de prisão, né? Enfim, a privação da liberdade, já na audiência de custódia em 24 horas tem um órgão responsável, né? Por mais que nós participemos da audiência de custódia, lá se decida a questão da legalidade, da prisão. Você avalia a tutela de direitos. Né? Mas também. E nesse momento também, se for colocar em liberdade, tem o dever de intimar essa vítima, né? No aspecto da violência de gênero, a própria Lei Maria da Penha determina que ela seja comunicada. A resolução do CNJ determina em todos os crimes também. Que a resolução do CNJ, ela vem com essa obrigação também, e essas resoluções, elas não surgem por acaso. A gente pensa assim, o Conselho decidiu que era bom tratar isso. Não, foram condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos que o Brasil sofreu, em que os conselhos acabam assumindo essa função, o CNJ, sobretudo, inclusive tem um mecanismo de monitoramento, né, do cumprimento das decisões da Corte. Então, foi uma resposta que o Estado brasileiro tinha que dar para garantir a tutela dos direitos das vítimas, né? E quando a Michele fala, ontem o professor Douglas estava assistindo uma palestra dele virtual do MP de Minas. Ele cita justamente isso. O Brasil tem 18 condenações na Corte DH. 16 são por violações ao direito de vítimas. Ele fala 16,5, 17, porque uma delas teve uma violação de direito do acusado, mas da vítima também. Então a Corte enxerga que, na verdade, não que nós punimos excessivamente, mas sim que nós deixamos de punir, né? É o descumprimento do que a Corte chama de dever de diligência. O Estado, ele
deve garantir uma diligência específica para a investigação desses crimes, para que as vítimas de crimes tenham a descoberta dos autores, a reparação do dano, o que a Corte chama também de reparação integral, enfim. E em todas essas decisões, o Brasil foi condenado justamente por descumprir essas diretrizes. E há recomendações muito claras, colocando o Ministério Público diretamente nas decisões da Corte Interamericana como responsável pela tutela desses direitos humanos das vítimas. Não há outro órgão com a nossa matriz constitucional que tenha essa função. Inclusive, mais recentemente, na condenação do caso Castelinho, foi ainda mais expresso, dizendo que o Ministério Público, inclusive, tem que assumir a investigação dessas graves violações de direitos humanos, ou seja, para tutelar o direito dessas vítimas, né? Então, nós precisamos, de fato, divulgar isso mais, incorporar isso institucionalmente também, né? De uma forma mais clara. E até aproveitando, Leandro, na questão da divulgação, o Núcleo desenvolveu uma cartilha, uma linguagem mais simples e acessível, justamente para ser entregue para as vítimas, explicando um pouco sobre o papel do Ministério Público, as fases do processo, os direitos que a vítima tem e como ter acesso a essas informações, né? E até queria pedir se a gente puder colocar depois na descrição do vídeo, Com certeza. porque a gente tem a versão virtual e logo está chegando a versão impressa, a gente vai distribuir nas promotorias de justiça, justamente para garantir esse direito de informação. As vítimas não reconhecem o Ministério Público ainda, em sua maioria, como uma instituição de defesa de direitos. Eu tô vendo muito isso na prática, que eu instituí na promotoria de justiça um roteiro, um protocolo, lá em Anicuns, de acolhimento e atendimento de vítimas. E a ideia é que nós façamos busca ativa dessas vítimas. A gente não vai esperar a vítima ir até o MP. Algo semelhante ao que a gente fala lá de uma custódia reversa. Uhum. É até uma fala de uma colega do MP do Rio Grande do Sul, ela usa essa expressão. E eu acho que ela é muito feliz. Por quê? Eu penso que no nosso nível ótimo de atuação, é o mínimo que a gente tem que garantir para a vítima, é que em até 24 horas, não que obrigatoriamente ela esteja na presença do Ministério Público, mas que ela tenha esse direito e que ela saiba que pode estar ali e que serão observadas a necessidade de garantia das violações de direitos dela. E é isso, tem que ser imediato. Não adianta você entrar em contato com a vítima 2, 3 anos depois. Isso vai ser revitimizante. Né? É verdade, é verdade. E voltando também na questão das infinitas possibilidades, agora a cabeça vai longe, a gente vai viajando. E eu lembrei aqui que o Ministério Público ele atua na questão da prevenção, né? Na questão da rede mesmo. Sim. E nisso a Michelle tem se destacado muito, né? Na atuação, a gente percebe, né? Principalmente na comarca, né, de Itapuranga, onde você é promotora titular. Como é que você faz esse trabalho? O que você tem como objetivo quando você apresentou esses projetos, essas ideias de um trabalho preventivo? Hoje a gente pensa o Ministério Público na esfera coletiva sempre como um indutor de políticas públicas, né? E no interior do Estado, basicamente somos nós, né? Não tem outra instituição que esteja lá ocupando esse lugar. E a gente percebe que até as próprias instituições, os órgãos do poder público, eles esperam de nós essa função de mediar, de induzir, de conduzir, né, alguns trabalhos e de promover algumas melhorias, mudanças, enfim. Então, hoje, a gente tem que buscar sempre trabalhar em rede, trabalhar buscando aproximar esses atores, né? Então, conhecer a rede de proteção, quais são os equipamentos que o seu município oferece, se tem um CREAS, se tem um CAPS, se tem um CAPS para criança e adolescente, o que tem lá de específico para o tratamento de vítimas. Se o município desenvolveu uma rede de proteção para violência doméstica, por exemplo, né? No âmbito do MP Goiás, nós tivemos um projeto Mulher Protegida. Nós aderimos também a esse projeto de fomentar que o município criasse e implementasse uma lei que estabelecesse a rede de proteção da mulher vítima de violência. Então, nós estamos atuando sempre nessa perspectiva a nível coletivo de tentar induzir essas políticas públicas para que os municípios tenham isso estruturado e isso não dependa da vontade do promotor. Só funciona quando a promotora estiver lá, se a promotora promover, a política desmancha. Não, a gente tem que trabalhar para fortalecer essa cultura de políticas públicas nesses municípios e fazer com que isso realmente funcione, independente de quem é o promotor que está na comarca. Perfeito, muito bom mesmo.
eu me lembrei aqui de uma situação que muitos colegas às vezes não querem fazer o contato, ter contato com a vítima, e eu me lembrei de quando eu ingressei na instituição, né, como promotor substituto, a gente fica inseguro de tudo, né? No começo, estágio probatório, enfim, né? E é normal, é de ser humano. E numa das primeiras audiências criminais, a vítima pediu para conversar comigo antes, em separado, né? E eu fui e conversei com ela estava nervosa, uma coisa natural, só conversou, queria saber o que ia acontecer. Expliquei, ela tranquilizou. Quando foi iniciar a audiência não era gravada nessa época, né? Os cabelos brancos não estão me entregando. E aí, logo no começo, antes de começar a oitiva, e o juiz, um profissional excelente, mas um profissional já antigo já, ele estranhou aquilo. Uhum. Ele pegou e na oitiva ele falou: fulana, você conversou com o promotor de justiça? Como se fosse errado. Como se... E eu confesso aqui, eu acho bom essas conversas, por isso que a gente desabafa e faz confissões aqui. Eu fiquei até, assim, temeroso. Falei, nossa, será que eu fiz uma coisa de errado? Começo de carreira, né? Falei, né? O juiz tão antigo, né? Perguntando para ela se ela conversou com o promotor de justiça e instigando, assim, querendo saber o que ela conversou. Vai achar que eu instruía a vítima. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado, né? Conversei com outros colegas. Falei, não, o juiz, o colega que tá equivocado, né? Enfim. E a gente tem que fomentar isso mesmo, né? Esse contato mais próximo com a vítima. E eu vejo que muitos colegas, eles têm esse receio, por quê? Pela nossa situação, né, de órgão constitucional, que além de defensor dos direitos da vítima, é também defensor do devido processo legal, né? Então, muitas vezes, a vítima, ela quer uma coisa, mas dentro do nosso ordenamento jurídico prevê, não é possível, né? E nós, né, dentro de um processo, isso é importante esclarecer até para o pessoal que ouve, o Ministério Público, ele defende os direitos da vítima sem dúvida, mas ele defende o devido processo legal e a aplicação da lei. E a garantia dos direitos do acusado. Né? Exatamente. Então, você vê como às vezes isso entra em conflito, né? Você consegue conversar um pouco com a gente sobre isso, sobre esse conflito? Eu brinco que o promotor ele é um ser meio bipolar, né? Porque como ele defende ao mesmo tempo, né, o réu, né, para aplicação justa, e ao mesmo tempo ele tem que ver os direitos da vítima também, então ele tem que equilibrar esses pratos, né? Sim. Como é que fica, assim, numa conversa bem informal, a cabeça do promotor de justiça, do profissional, do operador de direito? Só queria fazer antes uma pontuação, Leandro, que muitas vezes, embora a gente enxergue essa dualidade, ela de fato não existe, né? Porque são tutelas distintas de direitos. Até porque para você garantir os direitos da vítima, você não precisa nem ter o investigado identificado. Então ela vai ser vítima e vai ter os direitos dela, inclusive quando você ainda não tenha conseguido descobrir quem praticou o crime. Ou quando ela seja vítima de desastres naturais, enfim. Em que não é possível identificar um causador daquele dano diretamente, indiretamente sim. Então ela vai ter os direitos dela tutelados. Então o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que desmistificar não tem uma dualidade. É claro que dentro de um processo, quando você vai ter esses dois atores, você vai ter que se posicionar de maneira diversa. A centralidade do processo, ela sempre vai ser relacionada aos direitos do acusado, isso é evidente. Mas é função, na verdade, do Ministério Público garantir que a vítima tem os seus direitos preservados como sujeito, né, e não como objeto de prova. Então, eu diria que o Ministério Público ele exerce esse papel na função de equilibrar um pouco o jogo processual. Porque a vítima ela já entra totalmente desassistida, né? Ela não tem direito à informação, ela, pelo menos, não é garantida esse direito. Ela chega na audiência sem saber o que está acontecendo. Enquanto o réu tem esse esclarecimento, né, antes do interrogatório, entrevista reservada, isso não acontece muitas vezes com a vítima. E ela já é desprendida assim, tá aqui, fulano de tal, não vou tomar o compromisso, passo a palavra para o Ministério Público. Que para nós é o dia a dia e para ela... E aí, às vezes, o colega ali se apresenta. Ó, sou fulano de tal. Não, o que aconteceu lá no dia? Peraí. Nós estamos apurando aqui um crime de... E assim, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade institucional para encarar isso não como um conflito, como uma esquizofrenia da instituição, né? Mas que a gente tem que garantir a centralidade dos direitos do acusado, né? Ou seja, que ele seja processado
de uma maneira legítima, de acordo com o que a lei prevê, mas preservar e, sobretudo, equilibrar esse jogo para que os direitos da vítima sejam garantidos. E isso vai de ações pontuais, como a informação, até, por exemplo, garantir uma rapidez na restituição do bem apreendido. Esses dias eu fiz uma audiência de uma vítima, eu tô rindo, é trágico, mas é um pouco cômico também. 4 anos do fato. E aí eu ouvi nela, vítima de furto. Ela falou assim, olha, eu queria saber se eu posso pegar meu celular de volta, porque tem 4 anos. Daí ele falou assim, olha, eu sei que não deve estar bom o aparelho, mas tem muita coisa lá que é minha. E eu queria. Ela falou, nossa, até hoje você não teve seu celular de volta. Ele, na época eu não tinha nota fiscal e não consegui, não me devolveram. Mas assim, bem móvel, de pequeno valor, tinha posse, não tinha indício de aquisição ilícita. Eu falei, olha como assim, para essa vítima o que era importante era ter o celular de volta e a gente não conseguiu garantir isso em 4 anos. Né? Aí de imediato eu já pedi nas alegações orais para que a juíza observasse isso na sentença. Mas veja como são atuações pontuais em que a gente garante esses direitos sem necessariamente deixar de observar os direitos do acusado, né? E isso gera um estranhamento mesmo, né? Eu lembro agora desse ponto que você falou, Leandro, do juiz estranhar, né? Você ter essa conversa com a vítima antes da audiência, que hoje está até previsto, né? Expressamente numa recomendação do CNMP, para que nós façamos isso. Tem até um anunciado institucional nosso, falando que esse direito de entrevista reservada deve ser garantido ao Ministério Público. Mas eu lembro, recentemente, semana passada, eu fui fazer uma audiência de ANPP. E a gente tem que garantir a participação da vítima no acordo, né? Inclusive, se ela quiser, tiver interesse, participar diretamente da audiência de negociação. E a vítima estava participando. A advogada ficou indignada. A vítima está na sala de audiência. Eu nunca vi isso. Você está inventando. Mas que absurdo. Como é que você coloca a vítima junto com o investigado? Assim, eu respirei fundo, falei, peraí, vamos tentar uma conciliação aqui. Então, assim, esse espanto ainda ocorre. Né? Ela estava quase falando, vou te mandar para a corregedoria, porque você está inventando moto. É verdade, tem isso mesmo, né? Hoje, né, tem muitos instrumentos, né, consensuais, né, para finalizar a persecução penal e tem essa situação, né? A gente tem que olhar de um lado a questão da vítima, né? E às vezes é difícil, porque é natural, né? Ainda mais quem é vítima, né? Não quer exatamente a aplicação da lei, né? Como regra, né? Ela quer... algo mais. É de ser humano, gente. Eu falo, né? Eu me coloco nisso, obviamente, né? Da vingança até privada, né? Da retribuição, né? E, então, realmente é bem complicado, né? Equilibrar isso, mas para isso que existe o Ministério Público, né? Não é à toa. E indo mais adiante até, você falou de casos pontuais, aí eu me lembrei da questão do depoimento especial, né? E a Michelle, aqui eu tiro o chapéu, a Michelle consegue... Eu tiro o chapéu para todo mundo que consegue equilibrar a vida acadêmica, né? E a atuação prática, né? E a Michelle ainda é referência nisso, que ela consegue levar com maestria a questão do mestrado, né? Na vida acadêmica, os estudos e atuação prática, aplicação, inclusive, né? Na prática. E o que você pode falar para a gente da questão do depoimento especial, né? Muita gente não conhece, né? O que é o depoimento especial? Como é bom estar entre amigos, né? Bom, eu acho que, assim, primeiro a gente está num lugar muito privilegiado como promotor de justiça de identificar problemas, e problemas estruturais que precisam ser resolvidos muitas vezes pelo próprio Ministério Público, né? Hoje, cada vez mais se discute a nossa atuação a nível estrutural. Há propostas de resolução no CNMP sobre o inquérito civil estrutural, o procedimento administrativo estrutural. Então, eu acho que conciliar essa prática acadêmica com a nossa prática profissional traz resultados muito positivos. Então, encarei esse desafio do mestrado por conta disso. Em todas as comarcas por onde eu passei, eu lembro que quando eu comecei como promotora de justiça em São Luís de Montes Belos, as minhas primeiras semanas foi só fazendo audiência de estupro de vulnerável. E eu falei, não é possível, que são tantos casos assim. Eu fiquei desesperada. E aí comecei a conversar com colegas e observar a situação, e eu via que numa comarca não tinha depoimento especial, era a equipe que fazia um relatório escrito e juntava no processo. Aquela era a forma de ouvir a vítima. Em outros lugares, a vítima era ouvida na delegacia, se redigia um termo de depoimento, aquela era a forma de ouvir a vítima. Em outros, a vítima, às vezes, aparecia até dentro da sala de audiência com juiz, promotor e advogado.
Existe uma variabilidade muito grande nas comarcas, e isso já começou a me gerar uma certa inquietação, né? Hoje, a lei que institui o sistema de garantias prevê que a forma de produzir prova, quando a gente está falando de criança e adolescente vítima, é através do depoimento especial, com uma série de protocolos a serem seguidos. Hoje, a Resolução 299 do CNJ prevê que seja seguido o protocolo brasileiro de entrevista forense. Então, existe uma série de garantias ali, e aí conciliando justamente isso que o Augusto falou, a proteção da vítima e os direitos do acusado. Porque quando você tem uma inquirição em que o acusado não participou, a defesa não teve condição de fazer perguntas, em que medida você conseguiu garantir o contraditório e ampla defesa? Então, eu comecei a perceber que existia essa variabilidade no depoimento especial em cada comarca, e eu falei, vou pesquisar sobre isso. E aí, no meu projeto de pesquisa, eu previ um desenho de pesquisa que tinha 3 etapas. Uma primeira etapa seria a aplicação de um formulário com os promotores de justiça para perceber se, de fato, aquilo era um problema a nível institucional ou uma inquietação individual, né? E eu desenvolvi isso na minha pesquisa, isso foi conversado dentro do grupo de atuação especial da infância, com o Pedro e a Renata, e nós aplicamos através da Superintendência de Planejamento para todos os promotores de justiça do Estado. E tivemos uma adesão muito grande, praticamente em todas as comarcas nós tivemos a resposta de pelo menos um colega, o que deu uma amostra geográfica muito boa para nós entendermos o problema. E nesse questionário, nesse survey, apareceram respostas que confirmavam que aquilo não era uma inquietação da promotora de São Luís, de Mozarlândia e de Itapuranga. Era um problema do Estado, né? A demora no tempo de realização desses depoimentos especiais, às vezes a falta de profissionais qualificados, a existência de perguntas revitimizantes, a falta de uma condução mais ativa ali do juiz no momento do depoimento especial. Enfim, surgiram várias questões que confirmavam que realmente havia um problema, né? E esse problema, a gente não tem a pretensão de dizer é do Judiciário, é da Polícia Civil, é de todos nós, inclusive do Ministério Público. Pelo próprio formulário, a gente consegue ver que tem colegas que não entendem o que é o depoimento especial, a diferença do depoimento especial para a escuta protegida, que não sabe qual é o protocolo que deve ser seguido, que reclama sobre coisas que estão previstas no protocolo, né? Então, a gente vê que o problema não é só das outras instituições, nós temos que ser honestos e olhar para dentro também. Então, essa primeira etapa foi superada, confirmando que, de fato, existe um problema. E aí eu passei para uma segunda etapa metodológica. Minha pesquisa tem um desenho qualitativo e quantitativo. Então, nessa parte qualitativa, eu fui ouvir esses profissionais que são os entrevistadores, quem faz o depoimento especial. Hoje, a Resolução 299 do CNJ prevê que, prioritariamente, sejam as equipes interprofissionais forenses dos tribunais de justiça. Então, na doutrina de políticas públicas, eles seriam o que a gente chama de burocratas a nível de rua. São eles quem executam a política. Então, eu queria ouvir deles, né, a perspectiva sobre o que acontece. E também foi muito significativo, eu consegui entrevistar 8 das 13 regionais, não tive contato de alguns, e eles trouxeram uma realidade muito rica, assim, e você vê que os problemas da equipe que atende a região dos Calungas é diferente da equipe que atende a região metropolitana de Goiânia e de quem está no sul do estado. Cada um tem as suas peculiaridades, mas todos relatam problemas comuns, que são também os problemas que nós percebemos com o survey. Ou seja, demora-se demais para se fazer esse depoimento especial. Às vezes, isso não é priorizado na pauta do juiz. Às vezes, o inquérito demora demais para ser concluído. Não se pede a cautelar de produção antecipada de prova quando nós estamos falando de vítimas menores de 7 anos ou vítimas de violência sexual. Então, você só vai ouvir aquela vítima lá no momento da audiência de instrução. Às vezes, esse processo ficou parado por anos. Então, eles trouxeram esse relato muito rico, corroborando a ideia de que realmente existem coisas que precisam ser ajustadas. E, por fim, a última etapa metodológica seria a definição de uma amostra para entender o fluxo do processamento nos crimes sexuais especificamente. Hoje a gente não sabe quanto tempo o Tribunal de Justiça demora para fazer um depoimento especial, para julgar um caso como esse. Então, a ideia seria apresentar esse fluxo. E, finda essas 3 etapas, a ideia seria apresentar esse diagnóstico, ao menos a nível local, para a Polícia Civil, Tribunal de Justiça e para o Ministério Público de Goiás, e pensar a nível nacional na estipulação de uma meta para a realização dos depoimentos especiais, porque hoje a gente sabe que o tribunal trabalha baseado em metas, né? A produtividade define as prioridades de uma vara. Então, amadurecer essa ideia e pensar no desenvolvimento de uma meta que estabeleça que o depoimento especial tem que ser prioridade. Hoje, o CNMP já tem uma recomendação que foi expedida esse ano,
para que os promotores de justiça considerem os processos de depoimento em que há necessidade de depoimento especial como uma prioridade igual à do réu preso, o que foi muito bom para nós, mas se a gente não tiver essa articulação do lado de lá, não adianta a gente entender que há uma urgência de réu preso se o juiz não entender que há essa mesma urgência. Então, a gente precisa trabalhar no desenvolvimento de todas essas questões. Então, a ideia do projeto e da pesquisa é nesse sentido. Bacana, parabéns, viu? Parabéns mesmo pela iniciativa. A gente conversou bastante aqui sobre o atendimento em rede, né? A proteção da vítima nesse sentido, não só dentro do processo que é feito pelo colega, mas também esse atendimento em rede. Como é que funciona? Há um fluxograma? Como é que é essa rotina, né? A pessoa que é vítima, ela deve procurar promotoria? Como é que funciona isso? Leandro, a gente está estruturando lá no Núcleo de Apoio às Vítimas, tá em fase final já, uma proposta de um manual de atuação, justamente estabelecendo um passo a passo de como as promotorias podem acolher essas vítimas, desde orientando a perspectivas de busca ativa. Olha, como que eu vou achar a vítima? Hoje a gente tem esse problema, né? Porque o Ministério Público é comunicado apenas no flagrante, que tem custódia também, então seria o momento imediato ali. Inquéritos de réu solto, a gente ainda não tem o cumprimento total daquela obrigatoriedade de comunicação logo após a instauração. Então, muitas vezes os inquéritos chegam muito tempo depois. Então, como que nós vamos construir estratégias para identificar essas vítimas? Identificar até vítimas indiretas, né? Órfãos de crimes. E aí vem a questão da infância muito forte, né? Como garantir a tutela desses direitos? Então, o primeiro passo seria a promotoria criar essas estratégias de busca ativa adequada a cada realidade, né? A gente sugere algumas, nossos sistemas de busca e algumas estruturações. Depois é como acolher, porque eu vejo que há uma insegurança grande, assim, quando eu converso às vezes com secretários, oficiais, a nossa equipe de apoio que vai fazer efetivamente o primeiro atendimento, há uma insegurança dizendo, olha, mas eu não tenho expertise para fazer acolhimento, eu não sou psicólogo. E não é necessária essa formação. É necessário muito mais você ter a capacidade de ter uma escuta ativa, né? E saber dialogar e compreender as diferenças de cada uma dessas vítimas, né? Desde a vítima de crime racial, eu tenho que tratar de uma forma, vítima de violência doméstica, vítima de violência sexual, não reperguntar sobre o trauma, respeitar a fala livre. Então, nós construímos até um passo a passo, sugerindo, inclusive, mensagens. E isso foi construído pela nossa equipe técnica da área de psicologia, sugerindo tipos de mensagens, como falar, como conversar, como abordar, respeitar o trauma, enfim, dizendo um passo a passo. E isso também é corroborado por um curso que nós temos hoje em EAD, que é justamente para essa qualificação das nossas equipes de apoio, nesse acolhimento humanizado. É um curso de, se eu não me engano, são 8 horas de aula, que foi feito pela nossa CATEP, a parceria com a CATEP da área de psicologia. E ficou bem interessante, que é justamente dando dicas práticas de como acolher, né? Então, esse primeiro medo a gente já consegue transpor aí. E aí, depois de você definir fluxos de busca ativa, fluxos de atendimento interno, vem a necessidade, não depois, na verdade, eu diria talvez concomitante, porque vai surgir a necessidade de se acionar a rede e você precisa estar, de fato, interligado com a rede. Então, vem muito o que a Michelle falou, conhecer a rede de proteção da sua comarca, provavelmente vai ser mais de um município, então, realidades distintas, né? Na minha comarca mesmo, tem municípios de 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, e Anicuns, que é maior, com 26, 27 mil habitantes. Então, equipamentos totalmente distintos em cada um dos locais. Então, é conhecer a sua rede e saber, olha, eu preciso definir um fluxo de encaminhamento para eles, inclusive definindo níveis de prioridade. A gente ainda não tem níveis de prioridade para vítimas de crime que não sejam de especial vulnerabilidade no SUS, infelizmente. Então, a gente tem prioridade de atendimento, por exemplo, com protocolos específicos para vítimas, crianças e adolescentes, mulheres vítimas de violência doméstica, idosos. Mas quando a gente trata do público geral, que não se enquadra nenhum desses casos de especial vulnerabilidade, por exemplo, uma vítima de um crime de rua, um roubo, não tem relação com o agressor, vítima de homicídio, nós não temos desenhados ainda, seja no SUS, seja no SUAS, fluxos específicos. E aí, quando eu comecei a conversar com a rede, eu fui entender isso. Falei, peraí, então,
A gente tem que definir um nível de priorização aqui, que eu acho que decorre da própria vulnerabilidade de ser vítima de crime, né? E não necessariamente da condição da vítima como pessoa ali, por ser criança, por ser mulher, por ser idoso. Então, a definição desses fluxos. Estruturar parcerias com universidades. A gente está tentando fazer isso já pelo núcleo, mas a gente orienta os colegas que no âmbito local façam também. A gente está dialogando uma parceria agora com a Uni Evangélica, que vai possibilitar o atendimento não só em Anápolis, ele tem campos em diversos municípios, né? Então, várias comarcas de relevância, a gente vai poder estender com essa parceria. Aqui em Goiânia, Unianaguaia, estamos começando um diálogo com a PUC, enfim, para que nós tenhamos locais de encaminhamento dessas vítimas, além da rede pública, porque a rede pública, às vezes, é muito saturada, né? Então, eu sei que se eu encaminhar uma vítima aqui em Goiânia para atendimento psicológico, ela vai ser atendimento num CAIS, com uma fila de espera gigantesca, sem nível de priorização, né? Isso foi muito claro quando eu conversei com a rede. E assim, você precisa alinhar essas expectativas e saber, poxa, eu vou encaminhar essa vítima, ela vai vir com a expectativa de que vai ser atendida e, na verdade, não vai, né? Então, você tem que saber isso. Então, mapear a rede, conhecer a rede, definir fluxos, buscar parcerias. E depois trazer isso também para dentro do processo. Aqui eu estou falando muito ainda que eu acho que seria até pré-processual. Mas e aí, dentro do processo, né? Definir também fluxos de atuação. E é o que a gente está buscando também orientar. Olha, eu tenho um fluxo desde o primeiro momento, quando chega o inquérito, se eu verificar que é cabível a NPP, eu vou fazer esse tipo de contato. Se eu verificar que é arquivamento, eu já vou fazer um contato com a vítima também. Até antes da decisão, né? Se eu fizer a denúncia, eu avisar a vítima que a denúncia foi oferecida. Depois estabelecer níveis de contato mais próximos. Audiência, no júri tem que ser outro cuidado, né? A fase do 422 lá é muito importante. Então, definir estratégias também dentro do processo, né? A sentença, até dentro da execução penal. E é interessante que a legislação ela tem mecanismos até na execução penal para garantia da reparação do dano da vítima, mas a gente às vezes se esquece de cobrar eles, né? Por exemplo, possibilidade de livramento condicional, ela é condicionada à reparação do dano. Muitas vezes a gente não pede para que esse requisito seja comprovado ou que a hipossuficiência seja comprovada. E aí a pessoa tenha o livramento condicional concedido sem garantir a reparação integral daquele dano que foi causado. Perspectiva de monitoramento eletrônico, informação sobre entrada e saída da unidade prisional. É de fato uma gama de atividades enorme, né? Desde que a gente começou a institucionalizar isso lá em Anicuns, quando eu retornei, aumentou demais o serviço. A equipe ficou um pouco apreensiva no início, mas depois eles mesmos perceberam o quanto é importante, porque o feedback, ele é muito legal, né? E assim, eu acho que a gente escolheu essa carreira muito direcionado por vocação, né? E eu acho que é o que vale a pena a gente estar exercendo essa função, é você ouvir de uma vítima, por exemplo, que poxa, depois que eu vim aqui, eu consegui voltar a dormir de forma mais tranquila. Você saber que você fez a diferença na vida de alguém, né? Então, isso é bem gratificante. Isso vai sendo incorporado pela equipe de eles entenderem que não é mais um trabalho, né? É uma visão de cuidado, inclusive individualizada. Enquanto a gente se preocupa muito com os números, número, só aspecto quantitativo, aqui eu diria que é uma visão totalmente contrária. É preocupar com o indivíduo, né? Com o sujeito e com o cuidado. Então, eu acho que é um desafio, mas é possível. Em cada promotoria de justiça, você instituir, dentro das suas limitações, das limitações da sua rede, políticas de atendimento. E o núcleo está à disposição também para a gente buscar essas parcerias, fomentar, se for necessário, ir até a comarca, enfim, prestar o auxílio que for preciso para que a política, de fato, seja efetivada. Pode me colocar na fila aí, eu vou acionar com certeza esse trabalho de excelência. Então a gente quer concluir aqui agradecendo Michele, Augusto, por essa conversa aqui tão enriquecedora. Aprendi muito com vocês, tenho certeza que todos também aprenderam bastante, gostaram bastante. E quero concluir, além de agradecer novamente, concluir dizendo aqui que toda vítima
deve até procurar o Ministério Público, que é o órgão responsável por proteger seus direitos. Desde o momento em que se registra uma ocorrência na delegacia ou que há uma prisão, é o Ministério Público que é o órgão constitucionalmente responsável por cuidar, por tutelar os seus direitos. Então fiquem à vontade para procurar a promotoria de justiça, promotora, para dúvidas, esclarecimentos e principalmente para o acompanhamento, desde essa fase inicial, do processo e até o final. Então é isso. Muito obrigado novamente. Um abraço a Obrigado. todos. Obrigada.